Olá pessoal, nosso programa de hoje vai ter a receita de uma panna cotta e vocês já vão saber o que é. Eu vou começar essa receita primeiro, como nós vamos usar um morango, então existe muita polêmica em torno de como lavar o morango, porque morango tem muito agrotóxico e tudo. Então eu vou dar uma dica assim de como a gente deve lavar os morangos, porque nessa receita, por exemplo, nós vamos usar os morangos crus e tudo, e realmente o morango para ser consumido ele tem que ser muito bem lavado. Então, eu vou mostrar para vocês que esses morangos, eles já foram lavados em água corrente, bastante. Deixei o cabinho, porque se a gente tira o cabinho, depois na hora que lava, entra muitas impurezas, tudo. Então, praticamente lavei um por um debaixo de água corrente. E agora eu tenho aqui um bowl com um pouquinho de água gelada. Tem até umas pedrinhas de gelo para não ficar o morango não ficar muito mole, né? E junto dessa água com gelo, eu vou misturar uma colher de sopa de bicarbonato, aquele bicarbonato que a gente usa na cozinha, né? O bicarbonato, ele realmente anula bastante esses efeitos de agrotóxicos, né? Então, eu vou misturar nessa água gelada e aí eu vou deixar os morangos de molho por meia hora aqui. Então, como eles já foram lavados, eu vou deixar eles meia hora aqui nessa água, lavando ainda mais. E depois, no final de meia hora, a gente escorre bem a água e, se quiser, até pode enxugar eles com papel toalha e eles estão prontos para o consumo. Isso é só uma dica que eu estou dando para vocês por causa desse problema que todo mundo fala muito dos morangos e tem gente até que não gosta muito de consumir, que fala, tem muito agrotóxico. Então, isso é uma maneira da gente se proteger um pouco desse tipo de coisa. Então, aqui foi uma dica para lavagem dos morangos. Então, eu vou deixar esses morangos aqui e nós vamos começar a falar sobre a nossa receita. A receita de hoje é uma receita italiana, chama-se panna cotta, né? A panna cotta nada mais panna em italiano é creme de leite. E cotta quer dizer cozida, então é um creme de leite cozido. Na verdade, é como se fosse um pudinzinho, né? De creme de leite com açúcar e gelatina para dar a consistência certa, mas realmente o ingrediente básico é o creme de leite, que em italiano chama-se panna, né? Então, nós vamos primeiro começar com fazendo esse creme. Então, aqui eu tenho 600 ml de creme de leite, que eu vou colocar nesse fervedor aqui de leite, o creme de leite. Eu uso sempre o creme de leite fresco, porque o creme de leite fresco tem um sabor muito diferente dos cremes de caixinha e de lata, que tem um sabor muito marcante. Então, vou aproveitar aqui bem. E por ser uma sobremesa estrangeira, a quantidade de açúcar que vai é pouco. A gente sabe bem que os estrangeiros não são que nem os brasileiros, que são verdadeiras formigas, né? Os doces no Brasil são muito, muito mais doces do que na Europa, mesmo nos Estados Unidos. Eu coloquei o creme de leite nesse fervedor de leite e 80 gramas de açúcar. E vou mexer um pouco e levar para ferver. A gente mistura um pouco só para não ter... É uma sobremesa bem rápida, bem simples de fazer. Porque não adianta também aquelas sobremesas que são muito complicadas e que a gente acaba nunca tendo tempo de fazer. Então, eu sempre acabo no meu programa fazendo um mix
né? Algumas sobremesas mais complicadas, mais demoradas e outras que são realmente mais rápidas. Então eu misturei o creme de leite com o açúcar e vou levar ao fogo para ferver. Então vou deixar aqui fervendo. E enquanto isso, não existe necessidade de ficar mexendo nada. No creme de leite fresco ele não talha, então a gente deixa ele simplesmente ferver, aquecer. Enquanto isso, eu vou pegar a gelatina, né, que são 8 gramas de gelatina, aquela pacotinho que vende no supermercado, tem 12 gramas. A gente faz quem não tiver uma balança mais precisa, faz um cálculo ali mais ou menos, 2/3 do pacotinho dá a quantidade certa. E vou polvilhar essa gelatina aqui sobre o leite para ela hidratar. Quando ela hidrata, ela até fica uma mistura aqui um pouco durinha. Então eu vou mexer bem para não criar nenhuma pelota aqui. E vou deixar ela aqui de lado hidratando, porque na hora certa a gente vai dissolver ela no micro-ondas. Eu vou usar essa forminha aqui, que é uma forminha muito tradicional, de pudim, de flan, né? Todo mundo conhece, E essa receita rende mais ou menos, se a gente não encher a forminha toda, rende mais ou menos 8 porções, né? Eu acabo colocando um pouco mais e faço 6 porções, mas isso é uma opção minha, né? Vocês podem optar pela melhor maneira que vocês acharem. Então, eu vou separar aqui 6, não vou colocar 8, para a gente fazer um pudinzinho, na verdade, mais alto. E vou fazer assim, aqui eu vou untar elas com óleo, todas as forminhas bem untadas com óleo. É só passar um pincel, óleo nela toda. Vocês não se preocupem, porque aqui eu estou usando o óleo de girassol. O óleo de girassol, como o óleo de canola, ele não tem sabor, não tem cheiro, é completamente transparente, né, numa receita. Ele realmente não tem sabor. Então, não vai influenciar em nada na sobremesa. Nesse pudinzinho, que eu tô chamando de pudinzinho. Então, uma vez que eu já passei o óleo nas forminhas, eu vou passar ligeiramente na água debaixo da torneira, como eu tô fazendo aqui. Isso é só para não grudar, sair com mais facilidade. O óleo, não, a água não se mistura com o óleo, mas é só um truquezinho para ficar mais fácil a hora de desenformar. Vamos dar uma olhada no leite, no creme de leite, para ver como ele tá. Tá quase fervendo. Vou mexer aqui um pouco para ir mais rápido. Vou colocar isso aqui. Eu vou abaixar um pouco esse fogo porque ele tá muito alto. Muito bem. A gelatina já está hidratada, então eu vou dissolver ela no micro-ondas. Acho que coisa de mais ou menos 1 minuto, assim ela dissolve. Enquanto a gelatina termina de derreter, eu estava até pensando, a gente faz tanta receita italiana salgada, né? A gente tem várias opções de massas, principalmente aqui em São Paulo, de restaurantes e tudo. Mas de sobremesas, elas são mais raras, né? E essa é uma sobremesa tipicamente italiana mesmo. Então, acho que agora a gelatina já está dissolvida. Vamos ver. Tá dissolvida.
pegar uma colher que eu já usei aqui. Tá completamente dissolvida, não tem nenhuma pedrinha de gelatina. E o creme de leite já ferveu, então eu vou tirar ele daqui. Até vou usar um pano, porque tá um pouco quente aqui esse cabo. E vou colocar nessa forma aqui o creme de leite, só para ele não ficar quente demais para entrar em contato com a gelatina. Pronto. Então, o creme de leite tá aqui, já com açúcar bem dissolvido. E eu vou misturar bem a gelatina. Então, eu misturo a gelatina. E nessa parte aqui, isso aqui a gente não pode ter pressa, a gente tem que misturar bem, sabe? Vai falar, nossa, tá misturando tanto tempo, mas realmente precisa misturar bem. A gente mistura bem a gelatina. E até dá tempo de dar uma esfriadinha. Eu não gosto de deixar de gelar antes de colocar, porque aí começa a endurecer e aí a parte visual não fica tão bonita. Bom, já mexi bastante, vou colocar baunilha. Nunca a gente põe a baunilha antes, senão ela perde o aroma. Aí eu usei uma colher de chá de baunilha. Na verdade, é uma maneira diferente de você comer morango com creme de leite e açúcar, né? Que é uma coisa que todo mundo come, tem na casa de todo mundo, é uma coisa, né, corriqueira. Mas é uma maneira mais bacana. Bom, eu misturei e vou colocar nas forminhas. Estou usando essa tigela que tem esse bico, porque facilita muito. Você não tendo uma tigela dessa, você pode misturar tudo isso numa jarra. Eu vou colocar isso em cima de uma forma, que eu vou pegar para colocar na geladeira, porque senão isso aqui tomba dentro da geladeira e a gente vai deixar pelo menos umas 4 horas. Eu volto já porque eu vou pegar a forma para colocar isso aqui.